O futebol brasileiro voltou a chamar a atenção da Europa, e dessa vez não foi só por conta de jogadores em ascensão, mas também pela maneira como Palmeiras e Fluminense encararam seus desafios recentes no Mundial de Clubes. A repercussão dos jogos desses dois gigantes brasileiros tem sido intensa entre os europeus, principalmente por conta da surpresa que eles tiveram ao perceber o nível de competitividade apresentado pelos nossos times. Não dá para dizer que houve menosprezo, o que parece mesmo é um grande desconhecimento. Por vários motivos, os clubes europeus acompanham muito pouco o futebol sul-americano e um dos principais fatores é simples: o futebol praticado por aqui não tem a mesma visibilidade e nem o mesmo nível de investimento que o deles. Além disso, o fuso horário é outro obstáculo. Os jogos acontecem de madrugada para quem está do outro lado do Atlântico, o que afasta ainda mais o público europeu. A realidade é que muitos só têm alguma noção de quem são os times brasileiros que estão constantemente nas fases decisivas das principais competições. O Fluminense, por exemplo, ficou em evidência por ter vencido a última edição da Libertadores e enfrentado o Manchester City no Mundial de Clubes de 2023. Mas os clubes com maior reconhecimento internacional ainda são Palmeiras e Flamengo, justamente porque eles têm sido presença constante nessas disputas e também pela quantidade de jogadores vendidos para o exterior, o que faz com que os nomes fiquem mais frescos na memória de quem acompanha futebol por lá. É curioso como a relação entre Brasil e Portugal também influencia bastante nesse cenário. Não é à toa que os atletas do Porto já tinham algum conhecimento sobre os jogadores do Palmeiras. Existe uma conexão natural entre os dois países, muito por conta da proximidade cultural e linguística, além das negociações frequentes entre clubes brasileiros e portugueses. Já o caso do Borussia Dortmund chamou mais atenção porque a impressão que ficou foi que eles só passaram a conhecer o Fluminense de verdade durante a preparação específica para o confronto. Antes disso, parecia que o time carioca era praticamente uma incógnita para os alemães. Vale lembrar que não se trata de arrogância por parte dos europeus, mas sim de falta de informação. Nos últimos anos, o nível do futebol brasileiro cresceu muito em função de um maior investimento financeiro. Os clubes estão mais organizados, conseguem segurar jogadores por mais tempo e, consequentemente, apresentam um futebol mais competitivo. Só que, apesar dessas melhorias, Borussia Dortmund e Porto, por exemplo, não são hoje clubes da primeira prateleira do futebol europeu. Quando a gente fala de primeira prateleira, estamos falando de times como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, entre outros. Mesmo assim, o que Palmeiras e Fluminense fizeram recentemente chamou a atenção de todo mundo que assistiu. Não dá para dizer que os europeus ficaram assustados, mas com certeza ficaram impressionados. E isso ficou evidente nos próprios comentários feitos por jogadores e técnicos. Houve um caso recente que ilustra bem essa falta de conhecimento. Um jogador do Porto chegou a dizer que não conhecia o Al-Ahly, o que pegou muito mal, gerando uma repercussão negativa para ele. No caso do Palmeiras, os jogadores do Porto já sabiam um pouco mais, mas sobre o Fluminense a surpresa foi total. A atuação do time carioca contra o Borussia Dortmund deixou claro que os alemães não estavam preparados para a intensidade do adversário. Muita gente aqui no Brasil ficou com a impressão de que o Borussia Dortmund encarou o jogo achando que seria um passeio, algo fácil, uma vitória garantida. Mas na hora em que a bola rolou, a realidade foi outra. O Fluminense dominou a partida, jogou com autoridade e fez por merecer o resultado que conquistou. Isso só reforça o quanto o futebol é imprevisível e o quanto as análises baseadas apenas em reputação ou histórico podem ser perigosas. Sobre o Borussia Dortmund, é importante destacar que, mesmo tendo chegado recentemente a uma final de Liga dos Campeões, o time não está hoje entre os principais da Europa. Pelo menos não nesta temporada. Basta olhar o desempenho deles ao longo do ano para perceber que existem oscilações, que o elenco tem limitações. Inclusive, enquanto esse assunto estava sendo gravado, o Borussia jogava contra o Monterrey, time mexicano que está apenas na 7ª colocação do campeonato mexicano. E olha só, o Monterrey saiu na frente no placar com gol de Sérgio Ramos e depois o Lautaro Martínez empatou para a Inter de Milão. Isso mostra como o futebol atual é nivelado em muitos momentos. O Monterrey, um time fora da elite europeia e que nem lidera o seu campeonato nacional, conseguiu abrir o placar contra um dos finalistas da Liga dos Campeões.
Isso tudo serve para reforçar a ideia de que dentro de campo as diferenças entre os clubes de diferentes continentes têm diminuído. Claro que existe uma disparidade estrutural de investimento de organização, mas quando o jogo começa tudo pode acontecer. É aquela história, a bola é redonda para todo mundo. O Manuel é um exemplo claro disso. Tem jogadores experientes, com rodagem internacional e mesmo estando em uma colocação intermediária no México, conseguiu fazer frente a um gigante europeu. O Mundial de Clubes tem proporcionado esses confrontos que antes eram quase impensáveis. Jogos entre equipes de países e continentes diferentes que colocam frente a frente realidades distintas, mas que dentro de campo acabam sendo decididos nos detalhes. Muito se fala sobre o fim de temporada dos europeus e como isso pode afetar o desempenho deles, mas a verdade é que esse tipo de torneio vem mostrando que os clubes brasileiros e de outras partes do mundo conseguem competir em alto nível. Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar sobre um dos nomes que está chamando a atenção nessa janela de transferências: Richard Rios. O colombiano, que já vinha sendo observado por clubes da Europa, agora entrou definitivamente na mira de um dos principais técnicos do continente, Diego Simeone. O Atlético de Madrid, que recentemente estreou mal no torneio ao levar 4 gols do Paris Saint-Germain, já deixou claro que tem interesse no jogador do Palmeiras. A informação veio através de uma matéria publicada pelo tradicional Diário Sport da Espanha, que destacou não só o desempenho do jogador no Mundial, mas também sua trajetória até aqui. Richard Rios é um daqueles casos de jogador que cresceu no futsal e trouxe essa experiência de jogo curto, rápido e técnico para o campo. Contra o Porto, ele teve uma atuação que chamou muito a atenção. Terminou a partida com 77% de aproveitamento nos passes, um cruzamento decisivo, 3 passes longos certos e 3 de 4 dribles bem-sucedidos. Esses números, aliados à sua capacidade física e inteligência tática, fizeram com que Simeone o colocasse como uma prioridade para reforçar o meio-campo do Atlético de Madrid. O técnico argentino enxerga no colombiano uma peça importante para dar mais qualidade e potência ao setor de meio-campo do time espanhol, pensando tanto no presente quanto no futuro. Não é de hoje que Simeone valoriza jogadores com essas características. E segundo o jornal espanhol, o treinador fez um pedido direto à diretoria colchoneira para tentar a contratação do jogador do Palmeiras. Mas claro que o Palmeiras, ciente da valorização do seu atleta, já definiu um valor mínimo para iniciar qualquer conversa: 35 milhões de euros. Isso dá algo em torno de 222 milhões de reais. Um valor considerável, ainda mais quando a gente lembra que o clube paulista pagou apenas 6 milhões de reais para adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador, além de mais 10% por 1,5 milhão de reais posteriormente. Esse possível negócio pode representar um lucro gigantesco para o Palmeiras. Há quem diga que o Flamengo também pode lucrar com uma eventual venda por conta da porcentagem de clube formador, já que Richard Rios passou pela base rubro-negra depois de sair do futsal. Então, dependendo de como for feita essa negociação, até o Flamengo pode acabar recebendo uma fatia desse bolo. Se antes já parecia um grande negócio vender o jogador por 50 ou 60 milhões de reais, imagina agora com uma possibilidade de mais de 200 milhões na mesa. Mas é claro que tudo vai depender do desempenho dele nas próximas partidas, especialmente no Mundial. A atuação contra o Porto já foi um cartão de visitas importante, com direito a muitos elogios da imprensa internacional e até comentários de torcedores espanhóis nas redes sociais pedindo a contratação dele. O curioso é que o interesse do Atlético de Madrid não surgiu do nada. Mesmo antes do Mundial de Clubes, o Porto já havia demonstrado vontade de contar com Richard Rios, e agora, com a exibição que ele fez contra os próprios portugueses, a concorrência ficou ainda mais acirrada. A matéria do Diário Sport destaca que Simeone ficou encantado com o desempenho do colombiano e que inclusive fez questão de reforçar o pedido junto à diretoria do clube espanhol. A ideia é trazer um jogador que tenha força física e inteligência tática e capacidade de decisão no meio-campo. O Atlético de Madrid está de olho nessa mistura de vigor e qualidade técnica que Richard Rios vem apresentando. Vale lembrar que o futebol de Richard Rios não é novidade para quem acompanha de perto o Palmeiras. Desde que chegou ao clube, o colombiano tem mostrado uma evolução constante.
Nas convocações pela seleção da Colômbia, ele também tem deixado boa impressão. Foi bem na última Copa América, mantém regularidade nos jogos pelas eliminatórias e vem sendo um nome frequente nas listas de convocados. A cada vez que veste a camisa da seleção, o valor de mercado só cresce. E se dentro de campo ele impressiona pela entrega e pela técnica fora de campo, o fato dele ser jovem e ainda ter muito potencial de desenvolvimento só aumenta o interesse dos clubes europeus. Por outro lado, a torcida do Palmeiras vive um dilema. Por mais que uma venda nesses valores represente uma quantia absurda para os cofres do clube, a ideia de perder um jogador tão importante no meio da temporada preocupa. O torcedor sabe o quanto Richard Rios tem sido fundamental na construção de jogo do time. A ausência dele em partidas recentes, como contra o Flamengo, já deu uma amostra do impacto que a falta de um jogador com suas características pode causar. A reposição imediata de um atleta com o mesmo perfil não seria simples e a janela de transferências traz essa incerteza sobre quem poderia chegar para preencher essa lacuna. Ainda assim, existe uma compreensão geral de que diante de uma proposta na casa dos 200 milhões de reais é difícil segurar o jogador. Por esse valor, a diretoria dificilmente conseguiria recusar. O próprio jogador pode se sentir seduzido pela oportunidade de jogar em um grande centro europeu, principalmente em um time dirigido por um técnico como Simeone, que tem histórico de potencializar atletas com características semelhantes às dele. O futuro de Richard Rios parece cada vez mais ligado à Europa. A dúvida agora é se a saída acontecerá já nesta janela, ou se o Palmeiras conseguirá segurar o atleta ao menos até o fim da temporada. Muita coisa pode mudar dependendo das próximas atuações, especialmente se ele continuar chamando a atenção. No Mundial de Clubes, a vitrine é grande e os olhos dos europeus estão cada vez mais atentos e, pelo visto, o assédio só tende a aumentar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, os corredores do futebol internacional voltaram a ecoar com um velho conhecido das manchetes: Ronaldinho Gaúcho. Dessa vez, o craque, sempre carismático e polêmico, reacendeu discussões ao comentar a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. Suas palavras, embora misturando elogios e críticas, têm sido interpretadas por muitos como um verdadeiro termômetro da opinião pública futebolística e, claro, também como mais um ingrediente para as tradicionais rivalidades do esporte. Fontes próximas ao ex-jogador afirmam que ele ficou impressionado com alguns aspectos do time comandado por Abel Ferreira, elogiando a postura ofensiva e a confiança com que alguns jovens atletas encararam a competição. Ronaldinho teria destacado, em uma conversa informal com amigos da imprensa, que vê um potencial diferenciado em certas peças do elenco alviverde, deixando no ar que, com um pouco mais de rodagem internacional, o Palmeiras pode sim figurar entre os grandes do futebol global. No entanto, nem tudo foi aplauso. Então, descontraído, como quem não mede tanto as palavras, o ex-camisa 10 do Barcelona teria questionado a frieza do time em momentos decisivos, além de deixar no ar certa desconfiança sobre a consistência da equipe em jogos contra adversários europeus. Segundo o próprio Ronaldinho, falta aquela malandragem que separa os bons dos lendários. A fala foi recebida com atenção por muitos torcedores e analistas, que já especulam se há uma ponta de provocação embutida na observação. Entre os boatos que circulam nas redes e nos bastidores, há quem diga que Ronaldinho estaria até preparando um novo projeto envolvendo comentários regulares sobre grandes torneios, o que explicaria esse aumento de aparições e opiniões em momentos estratégicos. Seja como for, o fato é que suas palavras, ditas de maneira casual, ganham peso quando ditas por quem já conquistou tudo no futebol. Por ora, o clima no ambiente palmeirense é de foco total, mas o burburinho deixado por Ronaldinho permanece no ar e, como tudo que envolve o nome do bruxo, nunca se sabe se é só opinião ou uma provocação cuidadosamente arquitetada. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo, avante palestra!